Salve Danizudes e Danizudas! Como vão vocês? Para você que chegou no meu canal, chegou aqui de paraquedas, considere se inscrever no meu canal, ative as notificações aí que vídeos como esse se tornarão frequentes. Você que gosta do assunto de apologética, especialmente apologética SUD, para você que é curioso em conhecer mais sobre a fé SUD, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu vejo que muita gente assiste meu canal, mas não curte. Por favor, curta o vídeo. Isso dá uma motivação a mais para que vídeos como esse tenham mais e mais, tenham mais conteúdo aqui no canal. E também comente se achar curioso. Seguinte, eu tinha em pauta alguns vídeos, mas teve um vídeo essa semana do Teologia Ilustrada. Isso me chamou a atenção e decidi aqui reagir com vocês. Como aceitas enganos cristãos do padrão oculto? Já começou errado. Normalmente o termo seita, embora seja normalizado entre muitos que professam aí uma religião, é visto como algo maligno, como algo bem restrito. Isso tem gerado alguns ataques, especialmente na nossa religião. Eu não vou entrar no mérito das demais, tá? A gente sabe que tem ataques aí, se chamam de Jeová, tem nos adventistas, e na igreja não é diferente. Tivemos alguns ataques aí, tá? Alguns tiroteios, tentativa de assassinato, pessoa que invadiu a capela com faca, com arma. Enfim, eu não vou entrar muito em detalhes, mas justamente por pessoas que deixaram seu ódio e proclamar que a igreja é uma seita, né? Então, pessoas do mundo teológico que compartilha o termo seita está apenas alimentando o ódio dessas pessoas para que mais ataques venham a nós que não fazemos parte do bolo, né? O bolo protestante ou o bolo católico. Eu não vou entrar no mérito das demais, eu estou aqui para reagir sobre a Igreja de Jesus Cristo, tá? Mas dando essa introdução, o termo seita é um termo até inadequado. Foi um termo onde o apóstolo Paulo foi acusado por o sumo sinédrio ali, tá? De pertencer a uma seita, a seita dos nazarenos. Ou seja, todo mundo que não praticava o judaísmo era considerado uma seita. Então, até hoje, né? Até hoje, todos nós que praticamos o cristianismo, para eles, nós somos uma seita. Enfim. Sem mais delongas, eu vou reagir aqui ao vídeo do Teologia Ilustrada, não é a primeira vez que eu reajo ao canal. Ele meio que faz um padrão, vamos dizer assim, de seitas, como elas enganam os cristãos. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. As seitas parecem muito diferentes por fora, mas por dentro são assustadoramente parecidas. Mudam os nomes, mudam os líderes, mudam os discursos, mudam as promessas, mas o mecanismo é quase sempre o mesmo, porque toda seita, no fim das contas, precisa cumprir a mesma função: afastar você da verdade do Evangelho. E é exatamente isso que eu quero te mostrar neste vídeo: o padrão, a lógica, a estrutura que elas repetem de novo e de novo. E quando você enxergar esse padrão, ficará muito mais fácil identificar o erro, por mais espiritual que ele pareça. Primeira característica, outra fonte de autoridade além da Bíblia. Toda seita precisa atingir a autoridade bíblica, sem exceção. Mas perceba, as seitas não costumam rejeitar a Bíblia de forma escancarada, porque isso afastaria as pessoas e seria fácil demais para perceber. O que elas fazem é algo mais sutil, mantêm a Bíblia, mas colocam outra fonte de autoridade ao lado dela, ou acima,
ou como ajuda indispensável para interpretá-la. Pode ser um livro novo, como no caso dos Mormons, que apresentam o livro de Mórmon como a restauração de verdades que teriam sido perdidas ou tiradas dos registros originais da Bíblia ao longo dos séculos. Pode ser... Só uma correção aqui. Algumas verdades ainda continuam na Bíblia, tá? Mas não de forma explícita. Por exemplo, a doutrina de se tornarmos um Deus. Isso o livro de Mormon não ensina. É bem verdade que o livro de Mormon esclarece algumas doutrinas que sim, foram perdidas pelos concílios. A própria Trindade, por exemplo, é tida como uma forma para católicos e para evangélicos. Isso é uma confusão. E o livro de Mormon ele até explica melhor a doutrina da Trindade. Como outras coisas, a queda de Adão e Eva, a questão da expiação, que muitos têm a expiação como somente o sofrimento na cruz. E a gente sabe que não. ter uma revelação especial, como os escritos de Ellen White, que no Adventismo ocupam um papel de grande autoridade espiritual, sendo para eles uma marca distintiva da igreja remanescente. Pode ser a interpretação oficial da organização, como no caso das Testemunhas de Jeová, em que a leitura da Bíblia vem acompanhada das explicações autorizadas da própria instituição. No fim, a mensagem é sempre parecida. A Bíblia sozinha não basta. Você precisa de outra fonte para entendê-la corretamente. E aqui está o ponto. Que o autor ele quer que você engula. A questão do sola escritura. O sola escritura é um problema imenso. Tem pelo menos aí 7 erros que poderiam ser identificados, mas isso é um assunto para um próximo vídeo que eu tenho em pauta, tá? Mas eu anotei aqui a questão, algumas questões do sola escritura que eu vou até explicar mais adiante. Vamos lá. Sempre que a Bíblia deixa de ser autoridade final, alguém ocupa o lugar dela. As seitas sabem que se as pessoas puderem ler a Bíblia com liberdade e comparar os ensinos delas com o verdadeiro evangelho, muita coisa começa a desmoronar. Por isso, elas precisam controlar a fonte, o acesso e a interpretação. Ao contrário, nós estimulamos as pessoas para que elas estudem. Diferentemente do que acontecia no passado, quando as pessoas eram proibidas de ler a Bíblia. Pessoas morreram para que tivéssemos acesso às Escrituras. Ao contrário do que o teologia Guxada está dizendo aqui, nós permitimos a liberdade para que as pessoas leiam as Escrituras, saibam por elas mesmas. Não escravizamos ninguém a ter o conhecimento, até porque o conhecimento é livre hoje. Né? E a gente sabe as verdades pelo Espírito. Interpretação. Elas não estão trazendo mais luz, elas estão diminuindo a luz que Deus já deu. A propósito, se você quer aprender a defender sua fé de verdade, um dos aos desafios sólida curso. Se precisa de um ser humano especial, um profeta, um fundador, um apóstolo, alguém que fale com Deus de uma forma que as pessoas comuns, supostamente, não conseguem falar sozinhas. É assim com Joseph Smith, no mormonismo, que se apresentou como restaurador da verdade perdida. É assim com Ellen White, no adventismo, cujos escritos... Só uma observação aqui. Joseph, inicialmente, ele queria saber qual das religiões era correta. Já que quando ia, falava uma coisa, quando ia em outra, falava outra, totalmente distorcido. E ele aprendeu em Efésios que há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Por que há tantas religiões? Essa era a pergunta inicial que Joseph teve. Joseph aprendeu que a clareza que se existe dentro da palavra era era única. Ele queria saber qual delas era a verdade. E foi aí onde ele teve a visão, com 14 anos. E somente com 21 anos é que o profeta Joseph ele teve autorização para restaurar o Evangelho. Claro que ele não fez isso sozinho. Né?
cabia ali o livro de Mórmon entrar em cena. Mas isso eu vou detalhando. Escritos acabam funcionando como autoridade paralela. É assim com Sun Myung Moon, que era tratado como o Messias que completaria a missão inacabada de Honestamente eu nem conheço. Jesus. E sabe por que isso é tão eficaz? Porque parece humilde. Parece que estão honrando a Deus ao reconhecer um representante especial. Mas o que realmente estão fazendo é substituir o único mediador que o Pai autorizou. 1 Timóteo 2:5 diz claramente: porque há um só Deus e um só mediador. Eu acho até engraçado quando ele coloca aqui, porque é só um Deus e é só um mediador entre Deus e os homens. Não estamos dizendo que Joseph é o nosso mediador. Ele foi profeta, vidente e revelador. Até porque em Efésios fala que o fundamento da igreja de Cristo é sobre apóstolos, profetas e Cristo como principal pedra de esquina. Então, sobre essa estrutura a igreja está fundamentada. Cristo deixou essa organização aqui na Terra. E cabia a Joseph trazer de volta essa mesma organização, né? Um profeta, dos apóstolos, Cristo como principal pedra de esquina, a autoridade de Deus dada ao homem para agirmos em nome dele aqui na Terra. Entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, um só. Não Cristo mais um profeta, não Cristo mais uma profetisa, não Cristo mais um fundador, não Cristo e uma organização com autoridade final sobre a sua alma. No momento em que um grupo coloca um ser humano, vivo ou morto, entre você e o acesso direto a Deus por meio de Cristo, esse grupo cruzou uma linha que a própria Escritura proíbe de forma explícita. Terceira característica. E aí vai usar de novo Gálatas 1:8. Totalmente fora de contexto. Eu já expliquei aqui algumas vezes, vou explicar de novo. Não use Gálatas 1:8 sem o devido contexto. Contextualize o que está se falando. Use a cronologia quando falar de Gálatas. Até porque Gálatas foi o segundo livro ali do Novo Testamento. Quando Gálatas foi escrito, não havia, por exemplo, o livro de Lucas. Você chega em um problema muito grave em tentar explicar isso para as pessoas. Teria que explicar o livro de Apocalipse, que João ele viu antes para Dedéu. Então, meus queridos, por favor, não usem sem o devido contexto. Isso é desonestidade com as escrituras. Prosseguimos. Característica, outro Jesus. Esse é o teste decisivo. Aqui a pergunta não é se um determinado grupo fala o nome de Jesus. A pergunta é quem Jesus é dentro desse sistema. Porque o verdadeiro evangelho não se sustenta apenas com vocabulário cristão. Ele se sustenta na verdade sobre Cristo. Aí a pergunta, qual Cristo deve ser pregado? O Jesus histórico? Ou o Jesus das Escrituras? Certamente alguém vai dizer, Daniel, não são a mesma coisa. Não. O Jesus histórico, ele foi construído em concílios. E, infelizmente, é bem distante do Jesus que conhecemos nas Escrituras. Prosseguimos. É exatamente esse ponto que as seitas sempre distorcem. Elas quase nunca rejeitam Jesus de forma frontal. Elas preferem reduzi-lo, reinterpretá-lo, remodelá-lo. É assim com as Testemunhas de Jeová, para quem Jesus não é Deus encarnado, mas um ser criado. É assim com a ciência cristã, que faz uma distinção clara entre o Jesus homem que viveu na história de Cristo, a ideia divina ou princípio espiritual. Percebeu? Elas falam de Jesus, mas não do Cristo real. E isso é devastador, porque o verdadeiro evangelho depende de quem Cristo é. Se ele não é o Filho de Deus, o Deus encarnado, o único mediador e o único salvador, então o sistema inteiro já saiu dos trilhos. Por isso esse ponto é inegociável. Você pode errar em várias questões secundárias e continuar dentro da fé cristã, mas se erra na identidade de Cristo, não está mais diante de um pequeno desvio. Está diante de uma falsa religião com vocabulário parecido. E talvez esse seja um dos aspectos mais trágicos. Muita gente dentro das seitas ama sinceramente Jesus,
fala de Jesus, canta para Jesus e dedica anos da sua vida a Jesus, mas um Jesus redefinido, diminuído e distorcido pelo sistema. Quarta característica, salvação por obras. Essa talvez seja a característica mais sutil porque soa piedosa. É claro que deve obedecer aos mandamentos de Deus. O problema não são as obras. O problema é quando as obras se tornam o preço da salvação. O sacrifício de Jesus perde o valor e a graça deixa de ser graça porque precisa ser conquistada. Em uma seita, a salvação sempre depende do seu mérito. É assim com as testemunhas de Jeová, em que a vida espiritual é medida por desempenho, pregação e submissão à organização, com direito até a relatórios e ferramentas para acompanhar isso. É assim com os mórmons, que mistura fé com rituais secretos, batismo pelos mortos e exigências de até mesmo roupas íntimas sagradas. Opa! Eu queria que estava indo tão bem, mas aí você pecou. De fato, nós acreditamos que a graça é depois de tudo que podemos fazer. Vamos ler o que a gente acredita em 2 Nef, capítulo 25, versículo 23, diz o seguinte: Pois trabalhamos diligentemente para escrever a fim de persuadir nossos filhos e também nossos irmãos a acreditar em Cristo e a reconciliar-se com Deus. Pois sabemos que é pela graça que somos salvos, depois de tudo que podemos fazer. Aprendemos com o Tiago que fé sem obras é morta. Não podemos ter somente a fé. Precisamos fazer algo com ela. Para isso que existem as obras. O querido aqui falou sobre os garments. Mas está lá no livro de Êxodo. Eu tenho até a referência aqui. Ó. Deixa um desafio. O Teologia Ilustrada está lá em Êxodo, capítulo 39, dos versículos 27 a 28. Lá falou o poder sobre a questão da investidura, por que usamos. Tá legal? Sobre a questão de fé e obras. É uma escritura até conhecida. Está no livro de Tiago, capítulo 2. Versículos 17, 18 e 22, onde falam de somos aperfeiçoados pelas obras. Mas claro, a fé vai nos conduzir à graça. E tudo isso, todo o acesso que temos à graça é depois de tudo que podemos fazer, porque sabemos que não conseguiremos fazer isso de forma completa se não dependemos da graça de Jesus. Esse é o ponto. E que o Teologia Ilustrada ele meio que distorceu isso. Tá? Seguimos. Mas Efésios 2, 8, 9 é inequívoco, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, aqui é distorcer um pouquinho. Ele mostra a escritura como se as seitas valorizassem somente as obras. Não é bem isso. É tanto um quanto o outro. Fé e obras fazem com que tenhamos acesso à graça do Senhor Jesus. Esse é o ponto. A gente não pode se vangloriar por tudo que a gente faz, se não tivermos a fé. Nem tampouco podemos ter somente a fé como base para receber a graça, porque precisamos agir em nome dele aqui na terra. Por isso é importante termos a fé e as obras, para que tenhamos a graça. Seguimos. A salvação é um presente que não pode ser comprado. As boas obras são reflexo da transformação realizada por Cristo. Não há exigência para se conquistar a salvação. Quando a salvação se torna algo que você conquista, em vez de algo que você recebe, o evangelho foi substituído por religião. Não depende mais de Jesus, depende de você. E aqui está o motivo sombrio dessa mentira. Ela mantém as pessoas trabalhando nas seitas para sempre. Porque como você sabe quando já fez o suficiente para ser salvo? Como você sabe quando mereceu? Você nunca sabe. Essa ansiedade, essa incerteza constante, essa necessidade de provar o valor o tempo todo, mantém as pessoas presas. Essa é outra questão que pode se ponderar. Porque dentro da salvação existem 6 pontos.
Quais dos 6 pontos você está falando aqui? É a salvação, de ter a questão da vida eterna, de ressuscitar no último dia? Do que está se falando? Isso eu posso deixar como tema em um outro vídeo, tá? Seguimos. Trabalhando nas seitas. Quinta característica, exclusivismo. As seitas sempre precisam convencer as pessoas de que ali está a única fonte de autoridade legítima espiritual. Elas se apresentam como remanescente fiel, a comunidade restaurada, a obra especial de Deus na Terra, a única estrutura que realmente entendeu o plano divino. É assim que pensam os mormons, que nasceram da ideia de que todas as igrejas estavam erradas e Estávamos erradas em princípio, mas acreditamos que a salvação, como era individual, não dá margem a somente nós, membros da igreja, que somente nós tenhamos. Sabemos que temos cristãos muito sinceros que desejam conhecer Jesus, né? E por algum motivo ou outro não teve a oportunidade ou ficou muito presa à doutrina que lhe foi imposta. Então não é exclusivismo nosso. Agora exaltação não, exaltação já é outro, porque existem exigências ali que precisam ser cumpridas. E isso de fato as religiões não ensinam. precisavam ser restauradas. É assim com os adventistas, que historicamente se enxergam como povo remanescente com uma missão singular. Mas esse não é o pensamento entre as igrejas evangélicas históricas. Por mais diferentes que sejam, É aí onde que mora o problema, porque não há diferenças. Porque são no mesmo bolo protestante. Umas diferem de um ponto ou outro apenas para satisfazer aquele ponto, né? Elas vão dizer, não, estamos procurando Jesus, mas eu discordo de você disso, nisso aqui. Mas somos irmãos, beleza. Mas o problema é quando parte por uma parte restauracionista, é corromper com o movimento que eles criaram, entende? É sobre isso. presbiterianos e assembleianos, por exemplo, se reconhecem como irmãos em Cristo, porque sabem que a salvação não está... Então o problema, por que não considerar os adventistas? Por que não considerar a Testemunha de Jeová? Por que não nos considerarmos? Por que essa rixa toda? Quer dizer que não somos irmãos em Cristo, por não fazermos parte do bolo protestante, é isso? Não faz muito sentido. na placa de uma igreja específica, mas na obra de Jesus. A mentalidade exclusivista dá ao adepto de uma seita a sensação de privilégio espiritual, de pertencimento a algo puro e superior. Só que ao mesmo tempo cria um abismo entre ele e as pessoas. É nesse ponto que o exclusivismo começa a gerar isolamento. Qualquer crítica vindo... Eu não sabia, mas isso tem muito na Testemunha de Jeová. Existe a instrução de que se alguém não for da religião da Testemunha de Jeová, ou se tiver desviado, você não pode ir lá falar com ele. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui não, tá? Vou deixar para que um Testemunho de Jeová ele explique. Até porque eu não faço parte da fé do Testemunho de Jeová. Mas é algo que eu ouvi falar. Mas não vou entrar nesse mérito aqui não. de fora é tratada como perseguição, e até amigos ou familiares podem ser percebidos como uma ameaça espiritual. Aos poucos a pessoa vai se fechando dentro da bolha do grupo, sua rede de apoio vai sendo substituída, seu universo de referências vai diminuindo e seu contato com questionamentos reais vai ficando cada vez menor. E aqui é importante fazer uma distinção. O cristianismo bíblico afirma que Jesus é o único caminho, e isso é a exclusividade de Cristo. As seitas fazem outra coisa, elas transformam a própria organização, sua estrutura e sua interpretação em acesso exclusivo à verdade, e na prática, até a salvação. Não é mais Jesus quem salva, é a seita. Sexta característica, mecanismos de controle.
As seitas buscam ensinar os membros que sair do grupo é abandonar a Deus, que questionar a liderança é rebelião espiritual, que duvidar de certos ensinos é sinal de orgulho, que ouvir críticas externas é abrir brecha para o diabo. Em outras palavras, a estrutura não se sustenta com argumentos bíblicos, mas por pressão emocional. O medo segura a pessoa, a culpa a silencia e a dependência a mantém presa. E esse processo é ainda mais forte porque muitas vezes a pessoa não entrou naquele grupo por malícia ou rebeldia, mas por dor, confusão, carência, solidão, decepção ou necessidade de pertencimento. As seitas sabem explorar exatamente essas fragilidades humanas. No começo, ela oferece respostas prontas, amizade, acolhimento, identidade, propósito e uma sensação forte de comunidade. Para alguém ferido, isso pode parecer cura, mas com o tempo tudo isso começa a ser transformado em mecanismo de retenção. A pessoa permanece porque se tornou emocionalmente dependente do grupo, porque foi se isolando de quem está fora, porque tem medo do que pode acontecer se sair, porque sente culpa só de cogitar o afastamento e também porque já investiu tempo, reputação, dinheiro, vínculos e energia. Essa de controle eu discordo um pouco. Até porque no meu ciclo eu tenho pessoas católicas, eu tenho pessoas evangélicas, tem pessoas que não professam nenhuma religião. Tá? E eu sou membro da igreja normal. A igreja não dá essa sensação de controle, de que você não pode questionar, ao contrário. Ela permite o pensamento crítico entre os membros. Mas tem um princípio, não questionar para duvidar, mas questionar para aprender. Tem uma diferença muito gritante. Se eu tenho minhas dúvidas ao ponto de querer destruir tudo, é capaz que essa pessoa se torne agnóstico ou ateu. Como já vi muitos casos aí, infelizmente alguns amigos meus de missão, infelizmente caíram nesse conto. Não é a sensação de controle, é a sensação de amor por aquela pessoa, de dizer eu me importo com você. E claro, existem pessoas que não são de nosso ciclo, muitas vezes porque as pessoas falam de forma pejorativa de religião. A religião é tão mal vista às vezes que se você está indo para a igreja fazem piadas com você. Quantas vezes eu não saí na rua, as pessoas me chamavam de garçom, de que eu ia fazer coisa errada, enfim, que eu ia andar com os americanos porque eu estava interessado neles. Testaram até minha sexualidade nesse ponto. Entende? Esse é o ponto. Às vezes as pessoas não têm o devido respeito com as pessoas que querem buscar Deus. Claro, são pessoas e pessoas, não estou generalizando. Mas o que normalmente acontece, e muito aqui no Brasil, é essa questão ainda do preconceito. A questão das roupas, a questão do interesse que você tem em conhecer a Deus, de se arrumar no domingo. Enfim, por aí vai. E naquele sistema? Sair, então, deixa de ser apenas uma mudança de igreja e passa a parecer uma ruptura total da própria vida. No final das contas, todas as seitas seguem o mesmo padrão. Elas adicionam outra autoridade além da Bíblia. Bom, eu vou terminando aqui, mas ele fala no final que se tiver todas as 6, por favor, se afaste. Teologia, esse é um conselho errado que você pode dar a qualquer pessoa sincera que quer buscar Deus. Uma pessoa honesta, ela vai, antes de tudo, perguntar a Deus. Esse é o ponto correto. Quem é que sabe de todas as coisas? Salvador Jesus Cristo, ele deixou um padrão quando ele estava proclamando o Sermão da Montanha, como a gente conhece, né? E ele disse: pedi e dá-se-vos-á, batei e receberás, buscai
ser-vos aberto. Batei e ser-vos aberto. Buscar e... Enfim, ele deixou um padrão aqui que se queremos buscar algo, precisamos levar essa questão para Deus. Fiquei devendo seu ponto sobre o Sola Escritura. Eu anotei aqui 2 problemas. Eu posso até estender em outro vídeo. O Sola Escritura, baseado nos moldes atuais, ele é totalmente impossível, visto que as escrituras elas foram definidas em concílios. Muitas delas, ou melhor, o cânone que a gente conhece hoje, ela foi definida no Concílio de Trento, e alguns credos foram introduzidos no Concílio de Nicéia. Então tem esse problema aí. E o Sola Escritura hoje em dia é impraticável. Se considerarmos, por exemplo, que Tomé, quando ele foi para a Índia, não tinha o Evangelho de Lucas. Como que se fazia, né? E 2 Tessalonicenses, eu anotei aqui a referência, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15, tinha um padrão de como o Evangelho era proclamado, né? Tinha ali um padrão, né? Eles usavam as escrituras existentes e tinha a tradição oral. E evidentemente alguns novos escritos foram aparecendo. Se considerarmos que a tradição do Novo Testamento ela permanece até hoje, devemos considerar, meus queridos, que a revelação continua. Isso não faz desmerecer nenhum livro que possa surgir, inclusive o livro de Mórmon. Se acreditamos hoje que, da mesma organização que Efésios deixou, né, que deve se constituir profetas, apóstolos, até que se haja a unidade da fé, a revelação precisa continuar. Esse é o ponto. Então é isso, meus queridos. Eu concluo aqui. Deixa aí sua opinião nos comentários. Deixe seu joinha se você gostou. Compartilhe o máximo que puder com seus amigos. E é isso. Até o próximo vídeo.